O 4G está chegando a algumas cidades brasileiras e nós resolvemos sair às ruas para coletar as primeiras impressões. Confira! O 4G finalmente chegou ao Brasil. As principais operadoras lançaram seus planos para cidades que sediarão a Copa das Confederações em junho deste ano. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, conforme exigia o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Claro, a Vivo e a TIM já estão operando nas 6 cidades. A Oi, até o momento, só lançou o 4G no Rio de Janeiro e deve disponibilizar a rede para as outras 5 até metade de maio. A Vivo e a Claro foram além e já lançaram a tecnologia na cidade de São Paulo também. Utilizando a tecnologia LTE, o 4G promete revolucionar a internet móvel. A ideia é que pelo celular estejamos conectados o tempo todo em altíssima velocidade e em qualquer lugar. Por aqui, ele está sendo implantado na frequência de 2,5 GHz, já que a faixa de 700 MHz é usada pela TV analógica. O 4G pode chegar a velocidades de 100 megabits por segundo, ou seja, estamos falando de quase 100 vezes a velocidade que o 3G promete. E cá entre nós, dificilmente cumpre hoje em dia. Nós resolvemos fazer o teste. Usando um aparelho Motorola Razr HD e um notebook, testamos a rede da Claro e da Vivo em alguns pontos da cidade de São Paulo. Para o teste, usamos como parâmetro vídeos no YouTube em alta definição. E para medir a velocidade da conexão, usamos o aplicativo Speed Test. Vale lembrar que tanto o 4G da Claro quanto o da Vivo oferecem coberturas que variam de 20 megabits a 60 megabits. Vamos aos testes. Na região da Berrini, zona sul de São Paulo, a conexão da Claro oscilou bastante e perdemos o sinal do 4G antes mesmo de medir a velocidade. Já a Vivo chegou a atingir 27 megabits. No bairro do Morumbi, também na zona sul, as duas operadoras tiveram baixo desempenho. Aliás, o 4G da Claro não funcionou e o da Vivo ficou entre 1 e 3 megabits. Já na região da Cidade Jardim, a tecnologia da Claro funcionou muito bem, com velocidade de até 32 megabits. E por fim, testamos o 4G na Avenida Paulista, local onde há grande concentração de redes e antenas de TV. O resultado também não foi dos melhores para Claro. Não havia cobertura do 4G. E o da Vivo oscilou bastante. Chegou a atingir 23 megabits, mas ficou a maior parte do tempo entre 3 e 1 megabit. Apesar do bom desempenho, em algumas áreas, em vários pontos importantes da cidade, o 4G deixou a desejar. Na maior parte, aliás, simplesmente não funcionou. Outro ponto importante é que para usar o 4G você precisa de um smartphone ou um modem compatível com a tecnologia. E ainda não são muitos os smartphones compatíveis com o 4G brasileiro. Bem, cá entre nós, o resultado dessa nossa peregrinação pelas ruas de São Paulo não foi grande surpresa, não. A verdade é que esses primeiros momentos do 4G devem mesmo deixar a desejar. A frequência usada por aqui também não ajuda. Ela é menos eficiente do que a adotada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o 4G trafega pelos 700 MHz. Então, antes de pensar em trocar de plano e de aparelho, talvez seja melhor pensar de novo e esperar um pouco mais. Nesse primeiro momento, a experiência do 4G pode ser um pouco frustrante.